Glória a Deus, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero hoje ministrar um texto da palavra do Senhor, muito conhecido, né? Talvez você que prega a palavra, você já pregou várias vezes, como eu, como o pastor Héctor. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Então hoje eu não estou aqui com aquela expectativa de trazer algo novo para você, mas de te relembrar algumas coisas importantes, para que você verdadeiramente saia daqui debaixo de atitudes. Sempre quando eu vou pregar a palavra de Deus, a minha intenção, né, é que você saia de um culto como esse com atitudes, você colocando em prática já aquilo que você vai ouvir de Deus nesta manhã. Amém? Obrigado. E essa é a parte mais importante, quando você pratica aquilo que você ouve de Deus. E uma das coisas que mais me chamam, né, a atenção na palavra de Deus, e na verdade eu acredito que é um chamado meu e da minha família, é pregar sobre família. E é justamente isso que eu quero fazer hoje. Já colocaram aqui, né? Vencendo as tempestades da família. Porque toda família passa por tempestade. Essa semana eu estava falando para minha esposa, a pastora Fabiana, que estava adorando a Deus aqui. Eu estava falando para ela, parece que a gente não tem um sosseguinho assim, sabe? Quando está naquela bonança, aparece alguma coisa para nos despertar a orar, a jejuar, a buscar a face do Senhor, a entrar em batalha espiritual. Eu fiquei pensando sobre isso, é muito bom. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que eu e você, que nós venhamos nos acomodar. Porque quando você se acomoda, você esquece do Senhor. Quando você se acomoda, você não ora. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Sabe, aquela pessoa que ela fala para Deus assim: Senhor, dá uma casa na praia. Quem queria ter uma casa na praia aqui? Casa não, mas eu quero um apartamento. Casa dá muito trabalho. Um sítio com aquela piscina. Quem gostaria? Olha, tem gente que não quer não, pastor. Compra e oferta na minha vida. Amém? Eu quero aquele carro top. Aí Deus vai e concede à pessoa tudo aquilo, pastor. Aí a pessoa sobe da igreja. Aí você um dia manda mensagem para a pessoa, fala: e aí, varão? E aí, varoa? Linguagem de crente. Como é que você está? Nunca mais te vi na igreja. Estou lá nos Estados Unidos, na church. Estou brincando, é porque o Luiz está aqui, eu amo a vida deles. Nós estamos aqui com pessoas, entendeu? De outro patamar, americanos. Estou brincando. Aí a pessoa para de ir para a igreja, por quê? Aí você pergunta: por quê? Você deu uma sumida e tal? Você sabe como é que é, né, pastor? Tem que cuidar lá do sítio, não posso deixar largado, porque você sabe, podem entrar lá e tal. Minha casa na praia também, podem invadir. E a pessoa, ela tem diversas desculpas para sair da presença de Deus, para sair da igreja. Então, às vezes, Deus permite na nossa vida algumas tempestades, para que a gente não se esqueça de buscar a face dEle, para que a gente continue adorando a Ele, e continue honrando a Ele, e continue declarando: nós temos tudo, porque o Senhor nos abençoou. Então, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia nesta manhã, um texto muito conhecido, como eu falei, de Marcos capítulo 4, versículo 35. Põe na Nova Versão Internacional para eu ver se bate com a minha aqui, que tem algumas coisas nesse texto que é diferente de outras versões que chamam muita atenção. A palavra do Senhor, ela diz assim, naquele dia, ao anoitecer, Ele disse aos seus discípulos:
vamos para o outro lado do lago. Vamos lá, continua. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Próximo. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas se morremos? O outro. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Mais um. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Só até aí. Amém? Eu estava orando essa semana e buscando no Senhor aquilo que eu iria ministrar nesta manhã. E o Senhor, Ele falou muito forte ao meu coração mais uma vez nesse texto. Ele falou: lembra, minha igreja, da importância de ser família. E uma das características da igreja Mover em Amor é que ela é uma igreja família. Você pode ver, sempre estamos reunidos em família de alguma forma, né? Ou almoçando em família, ou batendo um papo aqui dentro da igreja mesmo. Mas tudo nós procuramos fazer em família, porque nós entendemos a importância da família, não só na igreja, mas na sociedade. E o nosso inimigo, o diabo, ele sempre vai intentar para destruir as famílias, para enfraquecer as famílias, porque ele sabe que uma família forte, ela constitui outras famílias fortes. Famílias fracas, elas vão constituir outras famílias fracas. Eu não sei se você presta atenção, mas a mídia, ela tem trabalhado muito forte para enfraquecer as famílias. Você liga a televisão, você vê uma reportagem, você assiste uma novela. Quem assiste novela aqui? Tá com vergonha, né, irmã? As novelas, elas pregam totalmente contra as famílias, se você prestar atenção, né? Você vê as reportagens, você vê tudo nas mídias, né? Na internet, né? Prega contra a família. Por quê? Porque uma das obras mais fortes de Satanás é enfraquecer as famílias, é fazer com que, né, isso que nós trabalhamos forte aqui na igreja, né, não venha dar certo. Porque uma família forte, queridos, um casamento bem feito, um casamento forte, casais que se amam e que têm filhos, né, ensinados na palavra de Deus, essas famílias, elas são difíceis de derrubar, de enfraquecer, porque são famílias que é de oração, são famílias que jejuam, são famílias que conhecem a palavra de Deus. E eu não sei você, mas hoje em dia, se você perguntar sobre isso aqui para as pessoas de muitas igrejas, as famílias não leem mais a Bíblia. Esse costume parece que acabou nas igrejas. As pessoas não têm o prazer de ler as Escrituras, e por isso elas são um alvo fácil de Satanás, são facilmente enganadas. E quando vem as tempestades na família, essas famílias não conseguem aguentar, suportar as tempestades, porque elas não estão prontas, aperfeiçoadas, habilitadas a vencer as tempestades. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, porque você que entrou aqui, você está em um barco com a sua família, e neste barco, né, você vai precisar tomar atitudes em meio às tempestades, para que você consiga chegar do outro lado, porque este era o propósito de Jesus com os discípulos naquele dia. Ele fala: olha, entrem no barco que nós vamos passar para o outro lado. E
eles entram no barco e de repente começa uma tempestade e eles vivem uma certa situação de dificuldade, de medo naquele lugar, mas no fim da história nós vimos aqui que eles chegaram do outro lado. E por que chegaram do outro lado? Porque Jesus estava naquele barco. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, a importância de você que está aqui, Jesus tem que estar sempre no teu barco. Porque quando você tem Jesus no teu barco, aconteça o que acontecer, você vai chegar lá do outro lado, amém? Em nome de Jesus. Declare assim comigo: eu desejo que Jesus esteja sempre no meu barco. Amém? Jesus precisa estar no seu barco. Então eu quero falar sobre algumas coisas que o Senhor me mostrou nesse texto, que são coisas que a gente já sabe, como eu disse, mas são muito importantes para nós. A primeira coisa que eu vejo é que existem caminhos que Jesus te leva para habilitar a sua família a entrar em um novo patamar de maturidade. Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos, o texto que nós lemos, o versículo 35 e 36. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também os acompanhavam. Queridos, se Jesus falasse para eles naquele dia: olha, vai ter uma tempestade hoje, você acha que, quem é que acha que eles iriam naquele barco? O único que sabia da tempestade era Jesus. Então Jesus, ele já tinha um plano para a vida daqueles discípulos, como ele tem um plano para a sua família. Jesus, ele sabe que você vai passar por algumas tempestades com a sua família, durante esse trajeto que ele tem preparado para você e para toda a sua casa. Mas muitas vezes ele não revela essas tempestades, por quê? Porque ele quer te colocar em um outro nível de maturidade em família, para que você seja habilitado por ele, né? Para que quando você chegar do outro lado, na outra margem, você não chega como uma pessoa comum, como uma pessoa como você está hoje, mas que você chegue do outro lado fortalecido, maduro e com o testemunho de falar: olha, nós conseguimos chegar do outro lado. Eu estava pensando sobre isso, porque eu e a minha casa nós passamos por muitas tempestades. Eu acredito que algumas ainda virão, porque é normal e natural em uma família. Uma hora você está desempregado, outra hora você tem uma contenda no casamento, outra hora é um filho que fica doente, sabe? São diversos tipos de tempestades que nós vamos enfrentar na vida. E se Jesus revelar quais são essas tempestades, o que vai acontecer? Você vai procurar sair dessa tempestade, não entrar nessa tempestade. Se Jesus falasse para aqueles discípulos: ó, vocês vão entrar no barco comigo, mas vai vir uma tempestade já já. Ah, Jesus, olha, eu não estou nem afim de entrar nesse barco, deixa eu ficar na minha aqui, eu estou tranquilo, estou em terra, está tudo bem. Mas Jesus procurou fazer o quê? Não, eles não vão ficar sabendo, que eles vão aprender algumas coisas aqui hoje. Eles passam por tudo aquilo que eles passaram, e com certeza eles chegaram do outro lado testemunhando: olha, nós somos pescadores, nós conhecemos algumas tempestades que nós já passamos, mas como essa nunca passamos. E nós vimos a mão de Jesus nos libertando, nos livrando, nos salvando dessa tempestade. Então agora não eram os mesmos discípulos que começaram dentro daquele barco, mas agora eram homens mais habilitados, homens mais maduros, homens que tinham novas experiências com Deus por conta daquela tempestade. Então quando Jesus ele te coloca dentro de uma tempestade, é para te habilitar, para te deixar mais firme,
mas convicto do poder dele na sua vida e na sua família. Então talvez você está aqui nesta manhã e você está passando por algumas tempestades na sua família. Fique em paz, Jesus está no seu barco. Fique em paz, Ele está te preparando para viver um novo tempo na sua vida. Ele está te preparando para te habilitar a ter atitudes espirituais nessa tempestade que você não tinha antes. Porque a Bíblia fala que os discípulos fizeram o quê? Tentaram da forma deles, com certeza, porque eram pescadores e conheciam o mar, mas nada deu certo, e eles clamaram a Jesus. Então era algo novo que estava acontecendo na vida deles. Jesus queria só uma atitude deles. Olha, não é mais do seu jeito, não é mais com a sua força, não adianta você discutir com a sua esposa, não adianta você ficar brigando com os teus filhos, não adianta você querer colocar na cabeça daquela pessoa que ela está errada, não adianta nada disso. Agora é hora de você se mover em fé, de você orar, de você declarar a bênção do Senhor sobre essa pessoa da sua família. Não é mais do jeito que você sabia, mas Jesus está esperando de você uma atitude de fé, uma atitude de quem acredita, porque quando o texto termina, Jesus fala: olha, vocês não têm fé? Então Jesus queria o quê? Não queria nem que acordasse ele, queria que eles tivessem uma atitude de fé, de levantar a mão lá e falar: olha, vento, cessa agora, toda tempestade tem que acabar agora. E é isso que ele espera da minha e da sua vida na nossa família, que quando você estiver passando por tempestades, você se levante dentro da sua casa e você comece a declarar a palavra de Deus dentro da sua casa. A palavra do Senhor, ela diz que nós somos mais que vencedores. Então, tempestade, cesse da minha casa, da minha família. Todo espírito de contenda bate em retirada. Espírito do desemprego, da miséria, da enfermidade, seja qual for a tempestade, Ele espera uma atitude de fé da sua parte, algo que seja uma atitude nova que vem de você através da fé. Tem casais que eles ficam brigando o tempo todo, toda hora que vem a tempestade é a mesma atitude sempre, é uma discussão, é só Jesus na causa, né? Eu falo isso porque antigamente o nosso casamento era assim, né? A pastora Fabiana uma vez falou que a gente saía até nos tapas. É verdade, amor? No começo do casamento, eu vou te falar para você, quase que eu pulei do barco. Falei: sai fora desse barco aqui. Mas o que acontece? Com o tempo, com os anos, nós vamos aprendendo, estamos aprendendo até hoje, porque Jesus permite ainda até hoje algumas tempestades na nossa vida para nos habilitar, para nos tornar pessoas mais maduras. E esses dias nós paramos e ia começar uma discussão em casa: pastor, você discute com a sua mulher? Ué, aqui não tem um robô não, gente, de vez em quando acontece. Não, pastor, eu sou poderoso, não tem mais isso na minha casa. Me ensina, irmão. E ao invés da gente fazer aquela briga, aquela contenda, aquelas coisas horríveis do passado, nós sentamos, ela falou: preciso conversar com você. Olha, é assim, 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 não gosto disso, daquilo, daquilo outro. Eu falei: eu também não, tem algumas coisas que você faz que me desagrada, sabe? E fomos batendo papo. Acabou o papo, um chorou para lá, outro chorou para cá. Vamos orar agora? E nós começamos a orar juntos. E tudo terminou bem, sabe por quê? Porque Jesus, Ele não queria que nós tivéssemos a mesma atitude que nós tínhamos no passado, mas Ele colocou nós num barco para a gente atravessar, e quando chegar do outro lado, chegar pessoas diferentes, pessoas com atitudes de fé, pessoas que vão buscar ao Senhor, ao invés de tentar do seu jeito. Então as tempestades na nossa família, elas vêm para nós entendermos, nos habilitarmos. Então, quando você estiver passando por alguma tempestade na sua família, para de agir como você agia antes. Porque não deu certo até agora, por que você acha que vai dar certo?
Porque a estratégia de Satanás é justamente isso, fazer você pular do barco, você deixar para lá o barco e você sair dele, e você falar, não quero mais. E ele, quando vê você pulando do barco, ele deixa você morrer afogado, porque aí você acaba perecendo na tempestade, ao invés de resolver, ter atitude de fé. Amém? Quem está entendendo? Então dá uma glória a Deus aí para me ajudar. Eu falo para a pastora Fabiana toda hora lá em casa, dá uma glória a Deus e abençoa a igreja. Ela dá risada, e rodopeia, eu falo, né? E rodopeia. Aleluia. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então a própria palavra de Deus diz, as atitudes velhas do passado ficaram lá no passado, agora tudo se faz novo na nossa vida. Nós somos cristãos, nós somos homens e mulheres de Deus, e dentro desse barco com Jesus ao nosso lado, pode ter certeza, você vai atravessar e vai chegar do outro lado. Amém? Meu Deus. Vamos lá. Segunda, ter Jesus no seu barco não significa que sua família estará imune às tempestades, mas é a garantia de que vocês não vão perecer nelas. Amém? Então ter Jesus no seu barco não significa que você está imune às tempestades. Olha, eu aceitei Jesus na Lamover em amor, acabaram todas as tempestades da minha vida. Tem alguns lugares que as pessoas, os pastores, eles pregam isso, olha, agora acabou. Não, queridos, você não está imune às tempestades, mas você tem a garantia, porque Jesus, ele está no seu barco, e se ele está no seu barco, olha, a vitória é certa. Você vai passar por essas tempestades, vai ser difícil, sabe, você vai ter que remar com mais força, você vai ter que ter atitudes espirituais diferentes daquelas que você já teve, mas tem certeza, você vai chegar do outro lado, porque quando Jesus, ele está no nosso barco, nós estamos garantidos. Olha o que a palavra do Senhor, ela fala em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha o que a palavra do Senhor diz. Isso aqui é o que está dizendo aqui em Isaías, está te dando uma garantia de que se Jesus, ele está no teu barco, aconteça o que acontecer, você vai ser livre. Ele não vai deixar você perecer, teu barco não vai afundar em meio às tempestades. Amém? Em nome de Jesus, declare com fé, o meu barco nunca vai afundar nas tempestades, porque Jesus está nele. Você vai fazer só o finalzinho agora, que eu não senti muita firmeza. Vai falar, Jesus está no meu barco. Jesus está no meu barco. Aleluia. Jesus está no teu barco. Não adianta alguém falar, fale o que falar. Ele está no teu barco e pronto, e acabou, vai acontecer. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Graças a Deus que eu não sei o que você está passando. Porque quem sabe é Jesus, ele pode solucionar, eu não. Sempre a gente tem uma desculpa, né, pastor Héctor? Olha, porque você não está no meu lugar. Olha, porque você não está passando o que eu estou passando. Olha o que? A tua luta só é diferente da minha. Se eu contar a minha tempestade, você vai falar, eita, parece criança, hein? Negócio fácil. Isso é garoa, não é tempestade. Se você contar a sua tempestade para mim, pode ser que eu chegue para você e fale também, isso não é tempestade, isso é garoa. Para, vai. Cheio de mimimi. Mas cada um sabe a tempestade que está passando, né? Cada um sabe. Mas existe uma garantia. Ele está no teu barco. Ele está no teu barco.
3. Jesus usa muitas vezes as tempestades para nos lembrar que Ele está no nosso barco. Olha que negócio tremendo. Versículo 38 diz assim: Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Como eu já disse aqui, tem pessoas que só ora, só jejua, só vai na igreja, só tem uma disciplina, só lembra de Jesus quando está na tempestade. Eu falei sobre no começo. Jesus tem que fazer parte do seu dia a dia. Você tem que acordar e já conversar com Jesus. Você tem que logo pela manhã glorificar o nome dele, falar: Senhor, graças te dou porque eu acordei vivo e com saúde. Ah, pastor, mas eu estou numa tempestade. Jesus, graças te dou porque eu estou numa tempestade, mas eu sei que o Senhor está no meu barco. Nós temos que ter esse diálogo com o nosso Senhor todos os dias. E em todo tempo nós temos que buscar a presença dele na nossa família. Nós temos que agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Nós temos que buscar a solução dos nossos problemas. Nós temos que buscar a presença dEle todos os dias da nossa vida, queridos. Ele nos chamou para nós nos relacionarmos com Ele. Não é só no momento que você está na dificuldade que você vai buscar e falar: Senhor, eu quero um milagre na minha vida. Não. O pastor falou sobre Enoque na semana passada, né? Enoque, ele não ia na presença de Deus somente quando ele tinha necessidade. Inclusive a Bíblia nem fala se ele teve necessidades. A Bíblia só fala: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O que esse cara fazia de diferente de nós, queridos, para ao ponto de Deus falar: não, você não é digno mais de estar no meio desse povo corrupto, do pecado, mas vem para mim. Eu acredito, pastor, que todos os dias ele já acordava: Senhor, glórias ao teu nome, Pai. Eu acordei vivo, acordei com saúde, eu estou na tua presença. Acho que Enoque, todos os dias, durante o dia, ele falava: oi, Senhor, como é bom que o Senhor esteja comigo no meu trabalho. E o dia inteiro dialogando, tendo comunhão com Deus, ao ponto de Deus olhar para ele e falar: peraí, esse cara é diferente. Ele não pode ficar aí no meio desse povo corrupto. Sabe, queridos, a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia, ao ponto de incomodar os inimigos. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você agradece a Deus pela tua vida por dia? Qual é o teu nível de comunhão com Deus? Ah, pastor, é só quando as tempestades estão caindo forte. A partir de hoje, comece a buscar a Deus, é o que eu falei no começo. A palavra de hoje é para você praticar ela. É para você sair daqui e falar: meu Deus, eu preciso começar a tomar atitudes de fé. A partir de hoje eu quero ter mais comunhão com Deus. Eu quero Ele no meu barco, mas eu quero me relacionar com Ele. Não vou gritar, só acordar Ele quando tiver a tempestade, mas Ele está nesse barco para ter comunhão comigo. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Existem tempestades que vêm para provar a nossa fé, queridos. A Bíblia fala no versículo 39: ele se levantou, repreendeu e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, queridos, existem tempestades que vêm para provar a nossa fé, para ver se nós realmente acreditamos no milagre de Deus. Às vezes nós estamos com um problema de enfermidade na nossa casa, como eu já falei, desemprego, seja qual for a tempestade. Qual é a nossa primeira atitude? Será que é orar e
declarar com fé que Deus ele vai abrir portas, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai transformar. Então, que o texto está falando aqui, quando Jesus ele repreende os discípulos naquele momento, é o que? Peraí, não era para vocês me acordarem, eu esperava mais de vocês agora, eu esperava uma atitude de alguém que tem fé, de alguém que se posiciona, de alguém que dá uma ordem para essa tempestade cessar, e a tempestade cessar. Porque se Jesus ele chama a atenção deles naquele momento, era justamente sobre isso que Jesus estava falando. Tudo bem, você me acordou, amém, eu vou acalmar essa tempestade, mas eu esperava mais de você nesse momento. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias. Tem famílias que têm dificuldade de relacionamento. Sabe, a pessoa tem um coração tão duro, não consegue perdoar e nem pedir perdão. No nosso meio não pode ter isso, nós somos servos de Deus. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido com a minha esposa é justamente isso. Ela não tem dificuldade de pedir perdão para ninguém. A pessoa pode ter feito um mal muito grande para ela. Na hora ela fica com raiva, com vontade de eliminar. Mas depois o Espírito Santo fala no coração dela, a mesma pessoa que estava com ódio, com raiva, vai lá e fala: me perdoa. E uma das coisas que Jesus ensina na palavra é justamente sobre o perdão, queridos. Se você perdoar, eu estava lendo essa semana, pastor, na Bíblia, o texto que fala: se você perdoar, você será perdoado, mas se você não perdoar, você não é perdoado. Olha que texto forte, queridos. Então, se você perdoa, Deus fala: eu te perdoo, mas se você não perdoa, você não tem perdão. Então, qual é a dificuldade desse coração duro de falar me perdoa, ou de liberar perdão para uma pessoa? Ontem, o meu filho foi com os amigos passear, e a minha nora foi com as amigas. Aí os amigos estavam completos, os amigos, mas as amigas estavam faltando uma, e a gente estava conversando sobre isso. Teve uma discussão e tal, e não houve o perdão, não houve aquela coisa: olha, você me perdoa, tal, não sei o que, não aconteceu isso. Aí ficou faltando uma pelo coração duro. Às vezes você está aqui, você teve um problema sério com seu pai, com a sua mãe, você teve um problema com seus filhos, seja com quem for. Qual é o teu problema de pedir perdão? Não estava na palavra isso, pastor, não sei nem por que eu estou falando. É porque Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Libera perdão para essa pessoa. Independente se ela vai te perdoar ou não, libera perdão para essa pessoa hoje. Se você precisar mandar uma mensagem no WhatsApp, falar: olha, eu estou com vergonha de ligar para você, mas eu queria aqui pedir perdão. Sabe, tinha um parente nosso que estava anos sem falar com a gente, com raiva, não sei nem porquê até hoje, mas não queria nem atender o telefone. Aí um dia eu peguei meu celular e falei: bom, já que não quer atender o telefone, eu vou mandar uma... Não, nem digitada, mandei um áudio. Aí eu falei para uma outra pessoa, deixar ela ouvir, porque ela não queria atender o telefone: olha, você me perdoa, se eu fiz alguma coisa para você, olha, eu estou arrependido, sabe, eu queria que você me perdoasse, eu não sei o que foi, mas me perdoa, por favor. A mensagem chegou na pessoa, não sei o que ela pensou da mensagem, mas a minha parte eu fiz. Faça a sua parte, quebranta esse coração. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Esse foi um comercial fora da palavra, que Deus, o Espírito Santo, falou comigo nesse momento. Amém? A Bíblia fala em Mateus 17:20. Ele respondeu: por que a fé que vocês têm é pequena?
Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Jesus estava falando de fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai declarar para esse monte: vai daqui para lá, que Jesus está falando. Nós precisamos usar a nossa fé no momento em que precisa ser usada. Às vezes você está doente e você já vai direto no remédio. Eu faço isso muitas vezes, depois eu me arrependo, falo: por que eu não orei antes? Às vezes você está diante de alguma situação, você faz tudo o contrário, ao invés de você usar a sua fé e declarar sobre aquela situação, um milagre acontecendo, algo sobrenatural. Amém? Às vezes você tem um familiar teu, um filho, um pai, um marido, um irmão, uma esposa, que está lá sendo roubado pelos vícios, e você, ao invés de ter uma atitude de fé, você tem a atitude da contenda, e a contenda não vai resolver nada nesse momento. Esse é o momento que você tem que entrar com fé, acreditando que essa tempestade vai passar, e declarar: eu declaro a libertação, eu declaro a cura, e você começa a tomar atitudes. Eu e a minha esposa aprendemos muito sobre isso aí, porque a gente, quando está numa situação que a gente tem que interceder por alguém que é da família, sabe o que a gente faz? A gente vai lá no quarto, põe a mão na cama, ora, põe a mão no travesseiro, ora, pega a mão na roupa, ora. A gente fica orando pela vida daquela pessoa para Deus libertar. A gente tem atitudes de fé. É o que Deus espera de cada um de nós. Amém? Então, quando tiver uma tempestade caindo na tua família, você vai começar a orar por aquela pessoa, amém? Você vai começar a declarar palavras proféticas sobre a vida daquela pessoa. Sabe o que é a palavra profética? É você abrir a Bíblia aqui e ver os textos que cabem na vida daquela pessoa, e você começar a orar a palavra em cima daquela pessoa. Olha, a palavra de Deus diz assim, 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 e eu creio que vai acontecer. Olha, a palavra do Senhor diz que estava tendo uma tempestade, mas Jesus acalmou a tempestade. Eu declaro tempestade do vício, bata em retirada da vida desse meu familiar. Tempestade da contenda, sai da minha família agora. E começa a declarar palavras sobre a tua família. Amém? Em nome de Jesus. Mas tem gente que ao invés disso, pula do barco, né? Porque é mais fácil você pular do barco do que você orar. Amém? A tempestade não é um momento em que você não quer, a tempestade não é um momento em que você quer passar, mas é uma ferramenta crucial para que você se torne quem Deus quer que você seja. Então fique firme nas tempestades, porque Deus está te preparando para você se tornar quem Ele quer que você seja. Amém? Coloque-se em pé no teu lugar. As tempestades podem até se levantar contra a sua família, mas tenha certeza que quando você clamar a Jesus, Ele vai se levantar e a tempestade vai ter que se acalmar. O texto ele começa falando: levantou-se um grande vendaval, e algumas traduções falam: levantou-se uma grande tempestade. Mas a Bíblia fala que quando os discípulos clamam a Jesus, Ele se levanta. E quando Jesus se levanta, não tem nenhuma tempestade que pode permanecer numa família. Você vai se colocar agora diante de Deus e você vai interceder pela sua família. Você vai se colocar diante do Senhor e você vai começar a declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa. Se você quiser pegar na mão do seu familiar agora, pegue na mão do seu familiar e comece a orar com a sua família.
Comece a orar essa palavra que você recebeu nessa manhã. Senhor, eu estou dentro de um barco com a minha família, mas o Senhor também está nesse barco. Pode acontecer a tempestade que for, ou se você está passando por tempestade, fala: eu estou vivendo uma tempestade, mas eu vou chegar do outro lado, porque eu entendi que o Senhor está no meu barco. Ore com a sua família. Se a sua família não está aqui, a sua oração vai ser que a sua família entre nesse barco. Você vai falar para Jesus: Jesus, a minha família não está aqui, mas eu não aceito a minha família fora da tua presença. Eu não aceito que eu venha para a igreja sozinho, sozinha. A minha esposa, o meu marido não está aqui do meu lado, os meus filhos não estão aqui, não. Eu não aceito isso. Essa tempestade vai ter que se acalmar agora. A minha família vai ser salva. Haverá libertação na minha casa. O espírito do vício, eu ordeno agora, bata em retirada da vida da minha família. Espírito de contenda vai saindo agora. Eu te ordeno em nome de Jesus. Espírito de contenda, bata em retirada. Espírito de divisão, você não tem poder, você não tem autoridade na minha família. A minha família está neste barco, Jesus está no meu barco, então nós estamos unidos. Em nome de Jesus. Jesus, eu libero perdão para os meus familiares. Eu declaro, ainda que os meus familiares já se foram, eu declaro, está liberado o perdão.